Mateus capítulo 11. A verdade é que eu não sei pregar, amém? Então, assim, vocês têm que me ajudar. Se vocês têm fome, vocês vão receber. Se não está com fome, não recebe. Vocês têm que estar com fome para receber uma palavra realmente dos céus. Isso vai trazer transformação para a sua vida, amém? Mateus capítulo 11. Verso 2, a partir do verso 2. Quem ama a Bíblia aí diz um eu. Ah, glória. Tem gente que não gosta da Bíblia, né? Você vai abrir bastante ela, então não a feche, tá? Fica no gatilho que eu vou falar. Lá, aí corre, abre. Beleza? Mateus 11, verso 2. Vou estar lendo até o verso 12. Ah, Davi, 10 versículos, 10 versículos. Legal, vamos lá. Amém? Todo mundo abriu? Facinho, né? Mateus capítulo 11, a partir do verso 2, diz assim: João, ao ouvir na prisão o que Cristo estava fazendo, enviou seus discípulos para lhe perguntarem: És tu aquele que haveria de vir, ou devemos esperar algum outro? Jesus respondeu: Voltem e anunciem a João o que vocês estão ouvindo e vendo. Os cegos veem, os aleijados andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, as boas novas são pregadas aos pobres. E feliz é aquele que não se escandaliza por minha causa. Enquanto saíam os discípulos de João, Jesus começou a falar à multidão a respeito de João. O que vocês foram ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Ou o que foram ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que usam roupas finas estão nos palácios reais. Afinal, o que foram ver? Um profeta? Sim, eu lhe digo, e mais que profeta, este é aquele que está escrito a respeito. Enviarei o meu mensageiro à tua frente. Ele preparará o teu caminho diante de ti. Digo-lhes a verdade, entre os nascidos de mulher, não surgiu ninguém maior do que João Batista. Todavia, o menor no reino dos céus é maior do que ele. Desde os dias de João até agora, o reino dos céus é tomado à força, e os que usam de força se apoderam dele. Amém? Feche seus olhos rapidinho. Eu quero orar. Senhor, que seja o seu Santo Espírito a ministrar nos nossos corações nessa noite. Que não seja o homem, mas seja o Senhor. E Pai, se tiver alguém preocupado, desligado desse culto, Senhor Jesus, que o Senhor venha voltar o espírito dessa pessoa totalmente para a Tua palavra. E que ela venha sair daqui transformada, ó Pai, pelo poder da Tua palavra. Espírito Santo, o Senhor está no controle, então, que seja feita a Sua vontade. É o que nós te pedimos. E já te agradecemos em nome de Jesus. Senta aí. Eu, como costumo falar, eu gosto muito de pregar aquilo que eu vivo. Porque a gente não se perde, né? A gente faz um esboço, a gente faz um montão de coisa, mas quando a gente quer fazer algo para mostrar bonitão para os outros, né? Você acaba esquecendo. Você não faz de acordo com a vontade do Senhor. Uma vez eu subi um monte, eu estava orando, e eu falei: Senhor, eu só quero pregar, eu quero pregar a maior pregação do mundo. Qual é a maior pregação do mundo? Estava perguntando ao Senhor. E o Senhor me levou em Isaías capítulo 53, falando que a maior pregação é aquela que nós vivemos, porque Jesus viveu Isaías 53, carregando a cruz. E essa, a mensagem da cruz, é uma mensagem tão forte, porque Cristo viveu essa mensagem. Ele viveu. E eu pedi: Senhor, eu quero viver a Tua palavra antes de estar passando para o Teu povo. E assim o Senhor fez. E não me arrependo, mas foi uma das maiores burradas que eu já falei com o Senhor. Porque você viveu uma coisa, né? Gente, ou como dói, né? Mas é muito gratificante, porque nós crescemos em Cristo assim. E eu quero comentar com vocês hoje sobre a geração João Batista. Repita comigo: geração João Batista. Veja, não é a geração de João Batista, é a geração João Batista. Eu quero destrinchar a história desse cara
mas eu vou estar contando a sua história. Então, vem comigo, vamos nessa. Como que nós lemos aqui, nós vamos falar sobre João, e João foi um grande cara. Mas para a gente descobrir realmente por que ele foi esse grande cara, a gente tem que ir no início da história dele. A história dele começa em Lucas no capítulo 1, e é agora que você abre a Bíblia lá, né? Lucas capítulo 1, a partir do verso 5. João, ele foi um milagre, porque ele veio de uma família que não dava para gerar filhos. E eu vou comparar essa família com uma igreja, amém? Me segue nessa alegoria aí. Vou comparar essa família como uma igreja. Essa é a igreja de Zacarias. Um homem íntegro diante do Senhor, um homem justo, um homem, vamos dizer, top da balada. Era Zacarias. E a sua esposa, mesmo naipe, mesmo nível, buscava o Senhor, amava a Deus, tinha aquela intimidade com o Pai. E a palavra de Deus, em Lucas capítulo 1, no verso 6, vem dizer: ambos eram justos aos olhos de Deus, obedecendo de modo irrepreensível a todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Você vai ver que eles eram justos. E Zacarias era um sacerdote. Então é uma família que tem um chamado lindo, sacerdócio real. 1 Pedro capítulo 2, verso 9, diz que nós somos geração eleita, sacerdócio real, nós fomos escolhidos pelo Senhor. E Zacarias, a família dele, ele e Isabel, eram escolhidos pelo Senhor. Mas eu encontro uma falha nessa igreja. É uma igreja escolhida, uma igreja que anda em intimidade com o Senhor, uma igreja justa, mas só que é uma igreja que não gera filhos. É uma igreja estéril. Não sei se você entende o nível disso. Uma igreja estéril. O que seria ser estéril? Alguém que não gera. E a igreja, ela foi constituída por Cristo para gerar. Nós somos filhos de Cristo com a igreja. Vocês são filhos da igreja, gente. Igreja não é essas pilastras, você entende isso? Não precisamos falar sobre isso hoje, né? Igreja não é essa pilastra. Igreja é a noiva do Cordeiro. E a noiva do Cordeiro, junto com Cristo, geram vocês. Vocês foram gerados mediante Cristo e a igreja. Vocês vieram por Cristo. Mas quando aceitaram Jesus, se converteram nele, a igreja te deu a luz. Você nasceu em Cristo com a igreja. Efésios diz sobre isso. Mas só que essa igreja tem uma preocupação muito grande. Eu me preocupo com ela porque é uma igreja que não gera. É uma igreja que é estéril. E eu fui tentar entender, Senhor, por que essa igreja é estéril? A igreja é estéril porque ela não era íntima do Senhor. Porque só pode gerar uma vida quando duas pessoas têm uma certa intimidade, uma intimidade mais profunda. Mas eu vejo que essa igreja não tinha falta de intimidade. Eu vou perceber que o anjo, quando vai aparecer para Zacarias, nós vamos falar um pouco mais à frente, ele diz assim: as suas orações foram ouvidas. Ou seja, era um homem que tinha intimidade com Deus. Era uma mulher que tinha intimidade com o Senhor. Então não é por falta de intimidade que eles não geram. Eu pensei: Senhor, por que essa igreja não está gerando almas para Ti? Porque essa igreja só quer ficar presa entre quatro paredes e não está gerando ninguém. Seu ofício não é esquentar banco. O seu ofício é esquentar o coração de pessoas que estão lá dentro, indo para o inferno. Ninguém gosta de escutar isso, né? Mas amém, vamos lá. Vamos trabalhar hoje, né? Mas eu percebo, Senhor, por que essa igreja não gera? Porque essa igreja é uma igreja ferida. E cá para nós, quando nós estamos dodói, nem para cá do Senhor a gente quer vir, amém? Amém quer dizer assim seja, e é uma verdade. Quando você se chateia com alguém na igreja, você desanima, né? Nós desanimamos, é a real. Mas quando nós realmente temos uma intimidade com Cristo, nada vai nos parar.
Nada vai nos parar de ter uma relação mais íntima e mais profunda com o Senhor. Nada vai nos parar de querer dar o melhor para o Senhor. Nem mesmo o nosso irmão, que às vezes não nos fere porque ele quer, mas é o famoso sem querer. O famoso foi mal. Mas essa igreja é uma igreja ferida. Davi, por que você diz isso? A pessoa, quando ela é estéril, é porque ela tem uma certa deficiência. Aonde? No útero. E esse útero está machucado. Esse útero está ferido. E sabe o que acontece? Eu tenho vivido isso. Tenho presenciado, tenho conversado. Não é mentira e não é escândalo. É escândalo para quem não quer aceitar. Muitos líderes hoje em dia, pessoas que estão em uma patente maior, acabam matando seus liderados por não saber como lidar. Por uma falta de preparo. Pessoas hoje em dia, dentro da casa do Senhor, em vez de se unir e falar, vamos caminhar junto, fala, você caminha lá, eu caminho cá. Esquecemos que a igreja é um corpo. Estamos esquecendo que a igreja é um corpo. Sabiam disso? Estamos esquecendo, porque do momento que você fala, eu não vou fazer mais, porque fulano falou isso, você está esquecendo que a igreja é um corpo. E eu tenho aprendido uma coisa, não porque eu estou de frente da liderança, mas é porque eu tenho orado. E quanto mais você ora, mais o Senhor te dá. Se você pergunta, Ele responde. Normal. Normal. E o Senhor, por que a situação está assim? Porque tem muitas pessoas que estão feridas dentro da casa do Senhor. A igreja é um hospital, entendam isso. Que até o pastor, até o seu líder é um ferido. Precisa de remédio, precisa de um doutor. O único remédio e o único doutor é Jesus Cristo. Se você não entender isso, vai continuar ferido. Essa igreja foi ferida. Eu aprendo com Paulo. Paulo, quando ele pegou Timóteo, todo mundo gosta da história de Paulo e Timóteo. Mas quando Paulo pegou Timóteo, Paulo pegou ele e falou assim, você vai fazer missões comigo, mas vamos fazer o seguinte, eu vou te circuncidar. Não sei quantos anos Timóteo tinha, mas vamos botar mais para de 20 anos. Não sei. Vaguinho que me corrige. Mais para 20 anos. Sabe o que é circuncidar? Ele pegou os órgãos genitais de Timóteo e fez aquele cortezinho. Só para que, a palavra vem dizer, que os judeus, quando eles estivessem pregando, sabia que ele era grego, o pai dele era grego. Mas quando olhasse e falasse, não, ele também tem uma aliança com Deus. Ele também tem uma aliança com Cristo. Paulo, como líder, ele teve a sabedoria de circuncidar, tratar, cuidar. Mas tem muitos líderes que, em vez de circuncidar, cuidar, tratar, está capando. Está cortando o órgão genital de uma pessoa fora. Isso é muito sério. Não é papo de se escandalizar, é uma verdade. Senhor Jesus, eu pedi, Pai, que o Senhor venha me dar palavras de verdade. Não para machucar ninguém, mas te trazer uma realidade. Que sim, pessoas ferem pessoas, mas quando o seu coração está em Cristo, ninguém te fere. Ninguém te para. Quando o seu coração está em Cristo. Quando ele está em Cristo. Mas só que eu também percebo que é uma igreja que ela é perseverante, ela não gera. Está machucada. Mas é uma igreja que não deixa de fazer a vontade de Deus. Quando ele estava servindo lá, o anjo apareceu para ele. Apareceu para ele e falou assim, você e sua esposa terão um filho, e o nome dele será João. Ali, por causa da perseverança dele. Eu escutei uma palavra, o Vaguinho, ele pregou numa quarta-feira aqui, falando sobre Apocalipse. Mesmo com pouca força, não negaste o meu nome. Mesmo com pouca força, essa igreja perseverou. E é perseverança que vai te levar até o fim. Não é as tuas forças, não é as tuas pernas, não é o teu conhecimento, é a sua perseverança. Está tomando pancada, mas continua andando. Continua caminhando. É a sua perseverança. Mesmo com pouca força. Não negaste o meu nome. Você não está aqui por causa de ninguém. Você está aqui por causa dele. É ele que te coloca de pé. Não é o teu líder, não é o teu pastor, é o Senhor. Eles perseveraram, e Jesus vem falar sobre isso, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Aquele que perseverar até o fim. Nós estamos aqui
para construir riquezas na terra, como o Douglas muito bem falou. Não estamos aqui para querer templos, não estamos aqui para querer bancos, não estamos aqui para querer carros, casa, nada disso, longe disso. Sabemos que o reino de Deus habita dentro de nós, é dentro das pessoas, nós queremos ir até as pessoas. A nossa maior riqueza são pessoas do nosso lado, a nossa maior riqueza não é ter coisas materiais ao nosso lado. Pessoas são feitas para ser amadas, coisas são feitas para ser usadas. Não use as pessoas, ame elas. Ame elas. Eles perseveraram. O anjo apareceu e falou: vai ter um filho João, pá. Ele vai ser assim, assim, assado. Deu um mistério todo para eles. Ó, teu filho vai estourar a nação. Vai ser um pregador, rapaz, ser brabo. Mas eles perseveraram, porque eles eram fiéis ao Senhor. Porque eles eram fiéis. Mas quando o anjo de Deus aparece para eles e fala assim: olha só, vai acontecer isso, 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 eles não acreditam. Eles não acreditam. Sabe, você está caminhando, está andando, está vindo, sob pedrada, falando: Deus é bom. E dentro do seu trabalho você fala: ó, Jesus é bom. Fala até uns versículos bonitos. Na escola a mesma coisa, na faculdade também. Mas quando fala só: o impossível vai acontecer na sua vida, não acredita. Está tudo quebrando ao seu redor. Você recebe uma palavra de Deus falando que o impossível vai acontecer. Você não acredita. Nós não acreditamos. Por quê? A nossa fé está pequena. Nós vamos muito pela razão. Nós enxergamos o fato e falamos: ah, vai dar certo. Mas nós enxergamos às vezes e falamos: não, não vai dar certo. Aí Deus fala: meu filho, vai dar certo. Aí você vira e fala: não, Senhor, o Senhor está errado. Não vai dar certo, Senhor. Qual é, Senhor? Eu estou presenciando aqui, mas é o Senhor que está no controle de tudo, né? A gente esquece, né? Vai dar certo, filho. Não vai, Senhor. Qual é? Não vai. Por causa da dúvida dele, ele ficou mudo. Por causa da dúvida dele, Deus calou ele. Sabe por que a igreja do Senhor tem se calado hoje em dia? Porque não tem acreditado naquilo que Deus está por fazer. Vai vir um grande avivamento na nação brasileira. E Deus vai usar os jovens do movimento evangelístico, do movimento missionário. Senhor, é impossível isso. Vai acontecer um movimento no Brasil. Deus vai usar os jovens. Deus vai usar os jovens de São João de Meriti, onde que é os confins da terra. A gente já está nos confins da terra, tá, gente? Vai usar esse povo de São João de Meriti, conhecido como Cidade do Lixo, para fazer um movimento extraordinário, como diz nosso pastor, no Brasil. Não, Senhor, é impossível isso. Por você não acreditar naquilo que Deus vai fazer através da sua vida, a igreja tem se calado, e tem se calado aos poucos, e começa a vomitar a própria alma em cima dos altares. Pelo fato de não acreditar naquilo que Deus está por fazer. Mas a palavra de Deus, quando ela é lançada, ela nunca volta. Ela nunca volta. Antes ela vai e cumpre o propósito na qual ela foi lançada. Então eu profetizo em nome de Jesus, porque antes de eu falar, o Senhor já falou. É essa geração que vai preparar o caminho para a volta de Cristo. É o último avivamento e eu creio nisso. Eu creio nisso. São João de Meriti, ninguém dá nada. Rapaz, eu dou tudo. Senhor Jesus não me plantou aqui de bobeira. Vai ficar sentindo cheiro de esgoto. Não foi para isso. Tem um propósito. Até onde você está morando tem um propósito. Tenha noção disso. Eu moro na favelinha do peixe, tem um cheiro de peixe danado. E é lá que o Senhor vai me usar. É nessa cidade que o Senhor vai me usar. Eu creio nisso. Eu creio nisso. Mas pelo fato de não crer, Deus foi lá e calou a boca dele. Aí quando o milagre aconteceu, a primeira coisa que ele fez quando abriu a boca, ele falou: ah, glória a Deus, eu voltei a falar, não foi isso. Ele começou a profetizar, ele começou a adorar, ele começou a bendizer ao Senhor. Sabe, nós temos que realmente parar aquilo que nós estamos falando, parar e rever os nossos conceitos, e não esperar o Senhor nos calar, para quando Ele voltar novamente a nossa voz, a gente começar a profetizar.
Começa a profetizar agora do seu lugar aí. Começa a profetizar agora na sua vida. Não profetizar a bênção material, não. Mas profetiza que o Senhor vai te usar para essa cidade. Fala, o Senhor vai te usar para essa cidade. Cara, eu escutei o Luiz Hermínio falar o seguinte: se você é um pipoqueiro, Deus vai te usar vendendo pipoca, mas Ele vai te usar, porque esse é o propósito de Deus para a nossa vida, nos usar, não é a gente ficar bonitinho numa estante pegando poeira, mas é a gente fazer aquilo que nós nascemos para fazer, pregar as boas novas, pregar o arrebatamento, pregar o céu, pregar Cristo, pregar a cruz. Deus te escolheu, não se cala, não se cala não, filho. Feião, não se cala não. Quando eles começaram a falar, pum, começou a profetizar. Aí começa a história do nosso Joãozinho. Joãozinho, quando nasceu, foi levado para o deserto. Por quê, tio Davi? Por causa de um infanticídio. Herodes, um cara muito bolado e meio maluco da cabeça, começou a matar todo mundo. Matar todas as crianças. E ele estava nessa listinha também para ser morto. Ó. Mas aí o Senhor preservou João e levou ele para o deserto. Ô, coisa legal aí para o deserto. Quem está no deserto aqui, levanta a mão. Oh, tem um coçô aqui fazendo assim, ó, só para não... E o deserto é o quê, gente? Oh, glória, o deserto é um lugar para você crescer, filho. Não é para te matar. Jeremias 31, verso 2 diz que o povo que escapou da morte encontrou favor no deserto. Encontrou favor aonde? Encontrou favor aonde? É um favor de Deus ir para o deserto, gente. Olha só. Valeu, Deus, por esse favor. Escapei da morte, mas fui para o deserto. Que é o deserto onde que nós vamos crescer. E ele cresce no deserto. E eu gosto muito de uma expressão que não é usada para ele, mas eu quero aplicar aqui. Sobre crescer em graça e no conhecimento. Alguém já escutou sobre essa expressão? Crescer na graça e no conhecimento. E eu vejo que crescer na graça e no conhecimento é totalmente fundamental. Não só crescer na graça, ou não só no conhecimento, mas crescer na graça e no conhecimento. Eu aprendi com alguém que quando a gente cresce somente na graça, a gente só gosta de rodopiar. Falar em línguas é sinônimo de batismo com o Espírito Santo. É o que só quem gosta da graça, né? Entende isso? Que acha que é isso, né? Acha. Quem vai muito pela graça, só cresce na graça, só gosta de subir ao monte, mas não vem para EBD. Quem só cresce na graça, só gosta de ficar aí nas consagrações, mas nem reverencia o próprio pastor. Quem só cresce na graça, só gosta de falar em mistério, bater o pezinho, dar uns rodopios, mas quando fala, vamos estudar a palavra, o sono vem, o sono vem. E por causa disso, de muitos só querer a graça, está transformando uma desgraça, está virando uma desgraça aí, gente. Só de querer crescer em graça. Ainda bem que a Bíblia diz que é para crescer na graça e no... Meu Deus, vocês estão mortos. Na graça e no... No conhecimento e na... No conhecimento e na... Na graça e no... É isso que nós temos que crescer. E quando a gente só cresce no conhecimento, a gente fica frio. 1 Coríntios capítulo 8, verso 1 diz: o conhecimento traz orgulho. Já viu aquela pessoa que lê tanta Bíblia, sabe tanto, mas quando você vai dialogar querendo uma informação que ela te ensine, ela fala, não, é mistério. Tem que ler muito. Escatologia? Xiii, você não vai aguentar não. Ainda manda essa, não vai aguentar não. Sai daqui, Satanás. Pessoas que só crescem no conhecimento, só quer Bíblia. Bíblia é bênção, Bíblia é bênção. É bênção demais. Mas só nisso você acaba menosprezando as pessoas. Fica sem amor. Paulo fala que o conhecimento traz orgulho, mas é o amor que edifica. E esse amor, na tradução do grego, também quer dizer graça, ou seja, na graça e no conhecimento, tem que estar os dois juntos. Nós temos que pedir ao Senhor o espírito de equilíbrio. Nós temos que pedir ao Senhor o espírito de equilíbrio. Sim, é bom reteter o fogo, né? É bom. Mas também é bom o conhecimento da palavra do Senhor. E ele cresceu assim, na graça e no conhecimento. E no deserto. Mas ele cresceu no deserto para ser ensinado. Deus levou ele porque o deserto é a faculdade de Deus. O deserto, gente, é só o começo. O
o deserto é só o começo. Tenha noção disso. O deserto é só o começo. E ele estava no deserto. E eu aprendo, se ele suportou o deserto, ele foi aprovado. Mas quem não suporta o deserto é devorado por ele mesmo. Imagina essa criança crescendo no deserto. O que ela só conhecia ao redor dela? Pedra, areia e cobra. É o que só tem no deserto. Pedra, areia e cobra. Só lidar com a areia é difícil, né? Só lidar com pedra no meio do caminho. Quem cresce no deserto? É fácil? Eu imagino que o dedão dele estava desse tamanho. Tanto de chutar pedra. E com as cobras, eu acredito que ele fez um intensivão sobre cobras. Ele aprendeu tudo. Porque ele estava no deserto. Quando a gente está no deserto, a gente consegue aprender algumas lições muito legais. Discernimento, saber quem é quem. Você sabe qual espécie de cobra que está do seu lado ou não. É no deserto. Ou se a pessoa é um cordeiro ou se a pessoa é uma cobra. É no deserto que você aprende, tá? Legal. É no deserto que você aprende a pular as pedras que estão no caminho. E não quando estiver irritadinho, chutar ela. É no deserto que você aprende a caminhar por um lugar plano. É no deserto que você busca, corre e anseia por água. Eu acredito que ele cavava para buscar água. Ele tinha aquela ânsia, né, por água. Ele queria porque queria. E é só no deserto que a gente aprende a ter fome e sede pelo Senhor. Só quando está no deserto. Só quando estamos no deserto. Você tem mais fome de Deus. Tem mais vontade de querer Ele. É no deserto. E ele cresceu. E aquilo que Deus falou com ele, com os pais dele, se cumpriu. Se tornou um grande pregador. Começou a pregar. E a pregação dele era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Não era: venha que Deus vai te dar tanto. Venha que Deus vai fazer isso na sua vida. A pregação não era essa. A pregação era: arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. E eu gosto de João Batista. E eu falo porque a geração João Batista. Porque ele é um cara diferentão. Veja, qual era as roupas que ele usava? Era pelo de camelo. Ele se vestia de pelo de camelo. Ele se alimentava de gafanhoto com mel silvestre. E quando eu vou entender sobre o camelo, ele é um ótimo servo, mas é um péssimo bajulador. Até as vestes dele e o modo de vida dele era uma pregação. Porque ele entendeu que não bastava somente ele falar, mas o que ele precisava mais era o quê? Viver na íntegra, uma pregação viva e eficaz. Era o testemunho dele. E o camelo, aqui representando, quando você for dar uma lida, você vai entender, e realmente, ele é um ótimo servo. Se você colocar 7.000 quilos no camelo, ele vai carregar, tranquilão. Mas se você quiser fazer um carinho perto da cara dele, ele vai te dar uma cuspida. Ele vai te cuspir, puf. Porque ele, como servo, é excelente, mas como bajulador, é péssimo. Não sei se você entendeu isso, né? Mas é isso que a igreja de Cristo precisa. Pessoas que ficam menos de nhenhenhê e pessoas que sejam mais de atitude. Bota aqui que eu vou carregar. É isso que a igreja do Senhor está precisando. É isso que você é, mas você não descobriu ainda, né? Amém. E ele comia gafanhoto. Quando a gente aprende na palavra gafanhoto, era um símbolo de destruição. Mas quando ele comia gafanhoto, a cada gafanhoto que ele pegava, ele metia na boca para comer. Ele estava falando: nada nessa terra vai me destruir, porque foi o Senhor que me constituiu aqui. Ele pegava um gafanhoto na boca, comia, falava: destruição? Na minha vida? Longe de mim. Ele estava disposto a viver uma vida totalmente diferente. Mas sabe, quando vem uma tribulação, a gente logo se abate. Quando vem algo que a gente não sabe lidar, a gente logo se abate. Mas com o João Batista, ele estava mostrando o quê? Que nada ia destruir ele, porque foi o Senhor que escolheu ele. Paulo fala sobre isso. Porque aquele que me escolheu, ele é fiel para cumprir toda boa obra. Toda boa obra. Ele é fiel para cumprir toda boa obra que ele falou que ia cumprir na minha vida. Ele falou que ia me usar. Ele falou quando eu aceitasse a ele como único Salvador, ele me daria uma vida nova. Era um cara totalmente diferente, que ele vivia, ele era diferente. Ele pregava sobre isso.
E era um cara que também não tinha crise de identidade. Vamos aprender isso. E eu peço que vocês abram em Mateus capítulo 11. Já estou fechando. Mateus capítulo 11, no capítulo 16, desculpa, Mateus capítulo 16. É um episódio muito legal, a partir do verso 15, acompanha aí, eu vou falando. Que Jesus chega para os caras e fala assim: o que vocês acham que eu sou? O que estão falando de mim por aí? Ah, você é um profeta. Ah, você é isso. Ah, você é aquilo. Cada um tinha uma visão diferente de Cristo, de Jesus Cristo. E João Batista, não perdendo o que eu acabei de falar, mas só para você entender, ele é um cara que tinha convicção da sua identidade. Chegaram para ele e falaram assim: quem você é? Ele falou assim: eu não sou o Cristo. Se ele quisesse encher a bola dele, né, ele ia falar o quê? Não, eu sou o Cristo. Vinde a mim meus cordeiros. Sou eu escolhido, sou eu o cara da parada. Mas ele falou que não, eu não sou o Cristo. Ah, então você é Elias? Não. Ah, então você é um profeta? Não. Então, o que você diz acerca de você? Eu sou a voz do que clama no deserto. Ele era a voz do que clama no deserto. Perceba, ele só era a voz porque o clamor nem dele era. Eu sou a voz do que clama. A voz do que clama. O clamor não era dele, o clamor era de Deus. Mas a voz era dele. Ele falou que eu sou a voz do que clama no deserto. Ele tinha convicção porque a palavra passou isso para ele. A convicção daquilo que ele era. E aconteceu a mesma coisa com Pedro. Jesus falou: quem são vocês? Quem você acha que eu sou? Ele virou e falou: só tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Cristo quer dizer Messias. Cristo e Messias quer dizer ungido. E era o que o povo de Israel estava aguardando. Era o escolhido que ia tirar eles o quê? Desse cativeiro de Roma. Ele fala: tu és o Cristo, o Filho de Deus vivo. Quando ele falou isso, então você é o nosso libertador. Você é o nosso salvador. Porque era isso que Pedro estava precisando, de um libertador, de um salvador. Ele teve uma revelação de Cristo. Aí Cristo virou para ele e falou assim: ah, certo. E eu digo que tu és Pedro. Quando Pedro teve uma revelação de Cristo, Cristo falou para Pedro que ele era. Porque ele diz assim: e tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tem um jogo muito legal no grego disso, que diz, quando ele fala, e tu és Pedro. Pedro quer dizer pedra, mas no grego está falando uma pequena pedra. E quando ele fala, e sobre esta pedra, ele está falando sobre ele, que no grego quer dizer grande rocha. Eu edificarei a minha igreja. Ele está falando: Pedro, você é uma pequena pedra que vai edificar a grande obra que eu estou para fazer aqui na terra. Você vai ser usado por mim. Ele teve essa revelação porque Deus, Jesus teve essa revelação dele. Porque ele teve uma revelação de Cristo. Você só vai descobrir aquilo que você é quando você pergunta: Senhor, o que tu é? E ele diz para você o que ele é. Aí você reconhece. Tem pessoas que conhecem Deus como Senhor dos Exércitos. Já deu para perceber, né? Cresci assim: Senhor dos Exércitos, Senhor dos Exércitos. E as vovó, né? Do coque machava. Senhor dos Exércitos. Mas hoje em dia eu tenho percebido que a gente não tem chamado muito o Senhor de Senhor dos Exércitos. Tem chamado ele de Pai. Ele é o nosso Pai. E quando você tem uma revelação de que ele é o seu Pai, ele fala: este é meu filho amado, de quem eu me agrado. Ele diz que você é filho dele. Mas no momento que você reconhece aquilo que ele é para você. E João Batista era um cara assim. Ele tinha convicção daquilo que ele era. Então eu posso perceber que a geração João Batista é uma geração que está passando pelo deserto, está escondido. É uma geração que tem convicção daquilo que Deus chamou ele para fazer, chamou ela para fazer. É uma geração que é totalmente louca, porque você percebe os caras muito loucos hoje em dia aí pregando, né, as boas novas. Ninguém mais está de terno e gravata por aí pregando nas esquinas, né? Hoje é só o cara com o cabelão até aqui, de arregata, de regatinha, né, e indo pregar. Você tem visto? Alessandro Vilas Boas é um desses caras, e eu acredito que a galera toda conhece aí. É um cara bênção, que está fazendo uma revolução lá em Minas Gerais, tem sido usado pelo Senhor. É os diferentões, Deus está querendo usar os diferentões. Mas também eu percebo um detalhe. Aqui já para fechar. É uma geração muito desanimada. Agora eu falo como amigo e líder de vocês, da maioria aqui.
Eu tenho orado ao Senhor, falando, Senhor, o que está acontecendo? Senhor, qual o problema? E a gente pensa, é programação. Vamos encher ele de programação. Não é isso não, né? A gente tem que fazer uma coisa bem jovial, diferente. Não é isso não. Senhor, qual é o problema, Senhor? Conversando com o Senhor no meu quarto, no meu secreto, Ele me trouxe essa palavra de João Batista, que a gente acabou de ler no capítulo 11. Que João Batista, quando foi preso, ele falou, pergunta àquele lá. Pergunta àquele se ele realmente é o Cristo ou a gente tem que esperar outro. Mas João Batista era um cara que era convicto. Ele sabia qual era a chamada dele. Ele sabia o propósito da vida dele. Mas sabe, é o dia mau. E o dia mau vem para todo mundo. Eclesiastes 12:1 diz, lembra-te do teu Criador nos dias da tua, para que quando venha os dias maus. Eu estou vivendo num meio de muitos que está muitos, com dias maus. Dias maus. Efésios capítulo 6, verso 13 diz, para se revestir de toda a armadura de Deus para quando chegar o dia mau, para saber como lidar com esse dia. Chegou o dia mau de João Batista, e é esse dia mau que alguns aqui nessa noite estão vivendo. Particularmente, segredinho, eu também. Não vou vomitar minha alma aqui nessa noite, fica tranquilo. Não vou falar dos meus problemas, dos meus causos, fica tranquilo. Mas o dia mau não está batendo na porta, mas já entrou na casa de muita gente. Mas se a pessoa ama o Senhor e tem convicção daquilo que Cristo é, amém. João Batista era a mesma coisa, mas chegou o dia mau para ele, e ele duvidou se Cristo era realmente o Cristo. Quando chega o dia mau para a gente fala, Senhor Jesus, foi para isso mesmo que o Senhor me chamou? Senhor Jesus, eu tenho que fazer isso mesmo? Eu acho que eu não sirvo para viver na igreja não, tem muitos que falam isso, né, quando chega o dia mau. O dia mau chegou para ele. E Lamentações 3:21 diz que nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança. Nós devemos trazer à memória aquilo que nos dá esperança para quando chegar o dia mau, a gente não sucumbir em nós mesmos. Eu aprendo também que o dia mau chega muito mais rápido, sabe quando? Quando a gente está sozinho. Não sozinho no nosso quarto, mas quando a gente está caminhando sozinho. Eu aprendi uma coisa sobre Elias, um segredo de Elias, porque Elias, depois de ele fazer torresmo, de 850 falsos profetas, porque depois disso, uma mulher cheia de demônio falou, vou te matar, ele correu. Por que isso? Era só ele falar, vou torrar ela também. O quê? Se fosse comigo, caraca, Senhor Jesus, churrasco dela. Mas não, vou te matar. Correu. Que isso, Elias? Qual é, Elias? Elias, é tu mesmo, Elias? Qual é, Elias? Elias fugiu. Aí ele chega na caverna e ele diz o porquê ele estava lá dentro. Senhor Jesus, Deus, Jesus ainda não, me perdoe. Deus, só vim para cá para o Senhor me preservar porque só tem eu de fiel na nação de Israel. Eu sou o único, Senhor, caminhei sozinho. 3 anos, comendo pão e carne, ou refeição. Sozinho. Qual é, Senhor? Você fala, Elias, você não está sozinho, Elias. Tem 7.000 ainda que não se dobraram a Baal. Pelo fato dele achar que ele estava sozinho, ele aceitou o dia mau e fugiu para a caverna. João Batista, quando estava na prisão, a história vem dizer que era cerca de 200 discípulos que João tinha. Quantos discípulos foram visitar João? 2. E foi uma visita. E se você for ver, essa escritura aqui de capítulo 11, que foram visitar João já estava preso há 30 dias.
E nesses 30 dias, ninguém foi visitar ele, foi depois de 30 dias. Quando ele se sentiu sozinho, o dia mal chegou, ele falou, eu acho que não é aquele Cristo não. Mas sabe, o Senhor conhece tanto teu coração e tão melhor do que você, que quando você duvida dele, o Espírito Santo, com gemidos inexprimíveis, entende a nossa oração, leva até o trono de Deus e fala, Senhor Jesus, ele está questionando o Senhor não. Ele está passando por uma aflição só. Sabe aquela pessoa que fala, Senhor, eu não aguento mais, me mata, me leva. Aí o Espírito Santo de Deus vai lá em cima e fala, Senhor Jesus, mata não. Não mata não, Senhor. Ele e ela só quer vitória, só quer sair dessa. Não mata não. Graças a Deus nós temos o Espírito Santo, né? Que cada vez a gente pedisse para morrer, o Senhor matasse, oh Deus. Ia ser um culto fúnebre aqui, né? Eita. Mas o Senhor conhece o coração. E fala só, volta e fala para João Batista, que isso tudo está acontecendo, porque ele iniciou algo. Volta lá e fala. Quando os caras estavam virando, ele falou só, chamou a multidão. Falou, não existe homem nascido de mulher maior do que João Batista. Mas João Batista não fez um milagre. Elias fez descer fogo do céu. João Batista, nenhuma faísca. Moisés abriu o mar. A única coisa que ele fazia era afogar as pessoas para batizar, né? João Batista. Nem o mar ele abriu. Davi, um grande adorador. Nem sei se João Batista cantava. Nem tem um hino escrito na Bíblia que ele escreveu. Tantos caras maiores do que João Batista. E Jesus fala que ele é o maior nascido de mulher. Ele é o maior. Ele é o quê? Ele é o quê? Hoje em dia a gente dá muita visão daquilo que as pessoas fazem. Se fulano de tal está pregando demais, ele é usado por Deus. Mas que você só está no seu quarto, orando e pregando para si mesmo, você é bem menor do que ele. Deus valoriza muito mais aquilo que está dentro de você do que aquilo que você faz fora. Tem muitos que estão louvando pelas nações, mas você está com seu violão, com uma corda quebrada dentro do teu quarto. Ministro de louvor para uma pessoa só, é você o Espírito Santo. O Espírito Santo chora só de ver você louvar. Dentro do seu quarto. E você acha que você é menor do que alguém que está aqui em cima desse altar. O que Deus requer de você, não é que você esteja aqui com o microfone na mão. O que Ele requer de você é que você construa um altar dentro de você. Que você entregue um sacrifício agradável ao Senhor todos os dias. Sabe? Vou te contar um segredo. Você tem uma agenda marcada com o Senhor todos os dias. Aonde? No teu quarto. De joelho. Com a Bíblia estendida na tua cama. Começa a adorar ali. Você é o ministro de louvor. Você faz a palavra do ofertório e você prega. E o Espírito Santo de Deus edifica no final. Mas a gente não entende isso. A gente acha que a pessoa que tem muita curtida no Facebook é ela que está sendo usada por Deus. Ou coisa difícil de entender. E por isso nós somos muito oscilantes. Por não entender as verdades que Deus quer para a nossa vida. Sobre desânimo. João Batista um dia esteve em desânimo. João Batista um dia não acreditou nem nele mesmo, porque o dia mau chegou. O dia mau chegou para ele. Mas só que o Senhor em nenhum momento desistiu dele. Não por aquilo que ele fez um dia, mas por aquilo que ele era. Deus te deu um chamado. Um homem te dá cargo, mas Deus coloca dentro de você um encargo muito maior do que esse chamado. Não queira microfone tão cedo, gente. Não queira oportunidades tão cedo, mas construa algo dentro de si para o Senhor. Você é maior, não de ser melhor,
mas maior, porque constrói algo dentro de si, sem querer mostrar nada a ninguém, do que aqueles que só querem tirar fotinha e ter curtida para falar que é crente. Crente até o diabo é, nós somos cristãos. Cristão é uma forma de Cristo, é um pequeno Cristo. Você é um exemplo de Cristo nessa terra. Você é uma imagem de Cristo aqui nessa igreja. Mas a palavra de Deus para a sua vida essa noite é: estar desanimado? O dia mal está batendo? Pensou em desistir? Eu estou aqui na frente. Eu sou o primeiro. Nessa semana, 2 dias prostrado numa cama, só tomava banho para vir para a igreja, porque eu tenho que estudar. Prostrado, quando eu tentava levantar, eu não conseguia, eu sentia uma pressão nas minhas costas, falando para mim ficar ali, porque eu não prestava. Eu escutar isso, imagina você ver uma sombra dentro do teu quarto, debruçar no teu ouvido e falar assim: você não presta. Fica aí, que seu lugar é aí, prostrado. É isso que o inimigo quer. Mas no segundo dia eu falei: Senhor, se tu és realmente comigo, é o Senhor que vai entrar no meu quarto e vai me levantar. É o Senhor que vai me levantar. Eu dormi, eu tive um sonho que uma luz entrava dentro do meu quarto. Eu guardei isso dentro de mim até agora só para falar. E essa luz tocava na minha mão. E eu consegui me colocar de pé. Porque realmente é uma batalha. É uma batalha, não é o teu coração, não é os teus sentimentos, não é seu dodói que vai te fazer prostrar, mas é o inimigo. Ele quer te matar. Ele quer roubar a tua vida. Ele quer te destruir, ele quer roubar o teu ânimo. Mas nessa noite, na autoridade que há no Espírito Santo de Deus, no nome de Jesus Cristo, você vai ficar de pé. Deus vai te colocar de pé. Isso não é refrão de pregador, que nem isso eu sou, mas é Ele nessa noite. Ele quer pegar na tua mão e te colocar de pé. Você quer? O dia mal entrou. Vem aqui na frente. Não é número não, tá? Ah, foi poucas pessoas lá. Quer saber? O problema não é teu. É você e Deus. O dia mal bateu. Entrou. É hoje que Ele quer entrar na tua vida e falar: acabou! Acabou! Esse desânimo não vai te matar. Esse deserto não é para te matar. Esse deserto é para te levar cada vez mais forte. Cada vez mais forte até o trono do Senhor. Foi louvado aqui sobre céu e o reino de Deus. O céu é tomada força. É tomada força. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Você vai ser salvo se você perseverar. Se você perseverar. Se você perseverar. É o Senhor Jesus que nesse momento vai orar pela tua vida. Ele tem renovo. Antes de tudo, Ele tem renovo. Antes de tudo, Ele tem uma chamada. Antes de tudo, Ele tem uma vocação. Você está preso em emoções? Está preso ainda ao passado, que nem João Batista? Você está preso? É hoje que Ele quebra tudo. Ele vai quebrar tudo. Somente para te ver livre. Ele te quer livre, Ele te quer livre. Ele te quer livre, Ele te quer livre. Porque você é livre. Você foi criado para ser livre. Tá desanimado? Não mostra para ninguém não. É o Senhor que vai te transformar.